E aí, meu povo? Bem, vamos lá. Vamos seguir com a nossa aulinha sobre o uso correto da IA. E agora a gente vai falar das boas práticas. Estava aqui ajeitando, deu uma bagunçada aqui na apresentação, mas agora a gente vai falar dessas regras de ouro. Algumas, né? Talvez com o tempo isso acabe evoluindo aí, acabe atualizando, mas agora, pelo menos. Como que a gente pode usar de maneira responsável, tá, a IA, da maneira correta, de novo, como instrumento, como ferramenta, tá? Não como um substituto do seu cérebro. Então, eu entendo que esse uso responsável é o que vai diferenciar entre você potencializar a tua pesquisa ou as tuas pesquisas, cometer plágio, cometer alguma outra infração. Então, a gente vai navegar nisso aí, tá? É um rio meio caudaloso ainda, pelo menos, de novo, no atual cenário que a gente está. Por isso que é importante a gente é, pensar muito bem em como utilizar isso e a gente documentar, tá? Muito bem esse uso correto da IA. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar aí com algumas técnicas, né? O que a gente tem que ter a análise tem que ser nossa, a criatividade tem que ser nossa, tá? Então, vamos chamar, né, o triângulo da autoria. Então, que tem outros materiais sobre o triângulo da autoria, você pode buscar no YouTube. Então, assim, aqui é para ser prático, tá? Então, não vou ficar referenciando tudo e todos, não. Ah, mas eu entendo que essa ideia, ela é infalível, tá? Para a gente trabalhar bem com a IA. Porque o teu cérebro vai estar no controle. Em cima aqui, ó. O vértice superior é teu, tá? Então você sempre vai ter a ideia. As hipóteses sempre vão ser suas. Então, como você pode começar com isso e usar a IA de maneira correta, mantendo o controle criativo? Você pode pensar, ó, quero analisar como o princípio da dignidade humana se aplica a casos de IA. Mas isso é só uma parte do prompt, tá, gente? Não estou dizendo que vai ser só isso. Vocês vão trabalhar, vão ver os outros vértices e vão ver como que isso tudo se alinha. Mas a ideia sempre tem que ser tua, tá? Esse negócio assim de, me sugere aí 10 ideias, 5 ideias, sabe? Como se fosse artigo do BuzzFeed, né? Com 10 coisas, 15 coisas. Cara, não é muito bom, porque a IA não te conhece, a IA não é uma pessoa, ela não existe do mesmo jeito que nós existimos, ela não pensa, né? A gente tem a tendência de pessoalizar, chama de ele, de ela, mas tem que ser a tua ideia, porque como ele não está dentro da tua cabeça, ele não sabe o que que para ti faz sentido, o que que não faz, enfim. E você está delegando de novo a tua criatividade para IA, e não é isso que a gente quer, tá? Então você sempre começa com as tuas ideias. E aí a IA entra, tá? Ela vai entrar como o quê? Para te ajudar a esclarecer um conceito complexo, te dar uma explicação inicial, tá? Eu acho mais arriscado, mas assim, é, o, tem gente que usa, tem gente que não usa. Sugerir uma estruturação, você tem uma ideia, você tem um tema, você tem um monte de coisa. Você quer estruturar aquilo em forma de um sumário, por exemplo, ou você quer. Você está com as ideias meio emboladas na cabeça, você pode ajudar, pode usar a IA para tornar aquela tua ideia mais lógica. Aumentar ou aumentar a coesão. Você está com um texto que está meio embolado ali, você não consegue. Às vezes a gente dá essas travadas. Então você consegue usar ele ali para desatar esse nó. Mas tudo também depende de como é feito, tá? E você também pode, isso aqui é bem legal, mas olha o que está entre parênteses, pedir fonte, pedir doutrina, pedir indicação de outros autores, né? Às vezes você tá travado, você está com os mesmos autores, você quer autores novos, perspectivas alternativas. Vale a pena. Mas você sempre tem que conferir a fonte, porque isso atualmente, né? Mas caiu um pouco. Mas até alguns anos atrás inventava muita coisa, sabe? Inventava, principalmente artigo, né? Livro é mais difícil de inventar, mas é legal o artigo. Desculpa, o legal é livro.
tá? O artigo hoje, ainda hoje, às vezes ele dá uma inventada. Então, é legal quando você for pedir indicação de fonte, já deixo uma dica aqui, né? Pedir a referência completa. Ah, é numa revista. Qual é a revista? Qual é a edição? Qual é o ano? Pedir toda a referência completa da revista, onde aquele artigo supostamente está inserido, para você ir atrás de base aberta, tá? Que aí você vai conseguir pesquisar para você conseguir ir atrás. Mas vejam, ela tá entrando aqui para quê, IA? Para te ajudar a esclarecer um conceito que às vezes está embolado na tua cabeça. Muito bom, né? Aquele negócio explica como se fosse uma criança de 5 anos. É um ponto de partida, obviamente. ah, Desatar, sabe, confusões de texto, confusões de ideias. Então, ele consegue te ajudar a estruturar de maneira lógica. Ele também pode te ajudar a indicar fontes que você vai checar depois. Você não vai simplesmente copiar e colar as fontes, tá? E aí, falando em fonte, a fonte acadêmica, né, vai ser o outro vértice. Então, tudo que a IA sugerir, tudo que a IA sugerir, você vai ter que buscar doutrina e teóricos, né? Você vai ter que validar isso tudo no pensamento deles. Você vai ter que validar isso com a jurisprudência correta e atualizada, com dados oficiais e dados corretos. Você não vai acreditar. Você não tem que acreditar, tá? Muito pelo contrário. Então, porque o trabalho de pesquisa é teu, não é da IA, sabe? Ela quer responder o prompt da maneira que mais lhe agrade. Então, você tem que ir atrás você mesmo, tá? Então, vejam. Você no comando, você em cima. A criatividade é tua, tá? O trabalho intelectual é teu. A IA, ela entra como um assistente para te ajudar a organizar as coisas. E tudo que ela te ajuda a organizar, você vai validar. Não só o que ela te ajuda a organizar, mas você entendeu meu ponto, né? A gente está falando especificamente de IA. Você aqui, a IA aqui e as fontes aqui. Tudo validado. Com isso, você vai conseguir manter o controle, tá? Do trabalho. Você vai utilizar bem a IA. Não vai ser um substituto. Vai ser um auxiliar, vai ser uma ferramenta, vai ser um instrumento, tá? Então, olha aqui, um exemplo. Para o vídeo e lê, tá? Aqui a gente tem um caso interessante, ó. Você pode perguntar para ele quais são as teorias clássicas sobre soft power, né? E aí você vai confirmar o que é que saia desse prompt. Você vai confirmar, por exemplo, no NAI, porque o soft power e NAI são não tem como dissociar, né? Quem é de RI sabe. Então, e você vai usar esse pensamento, por exemplo, para análise crítica, tá? Você não vai pedir para ele fazer análise. Você vai pedir para ele explicar, para listar, por exemplo, as teorias sobre soft power, vai confirmar nas fontes citadas, e aí você faz a análise. Ou você olha os três vértices aqui, né? Então, você no comando, a IA te ajudando, e tudo isso validado, o que você pensa e o que a IA sugere, tudo isso validado, né? ah, por fontes, tá? Acadêmicas ou por dados oficiais, assim por diante. E aí é legal, tá? Você fazer checklist anti-plágio, tá? Muito legal, assim, de você responder sinceramente. Isso não é para você mostrar para ninguém, tá? Isso não precisa nem escrever se você não quiser, sei lá. Mas, assim, são questões para você refletir, tá? E responder assim com muita sinceridade. Primeiro, você consegue explicar cada argumento do teu trabalho sem mencionar IA? Você consegue fazer? Se você não conseguir, esse aqui eu não consigo, esse aqui também é complicado. Então, marca e olha com mais carinho, tá? Você verificou cada fonte que que é o ChatGPT, enfim, quem quer que seja, que é a sugeriu? Você verificou cada uma? Você tem certeza que você verificou? Não verifiquei? Volta e verifica, tá? O teu texto, o texto final do teu trabalho, reflete o teu estilo de escrita. É aqui que muito professor pega, tá? Trabalho de aluno, principalmente fases iniciais aí. Estilo de escrita incompatível. Às vezes a gente vê um estilo de escrita genérico, tipo de IA, mas uma escrita muito diferente, por exemplo, do que a gente está acostumado a ver em alunos de primeira fase, segunda fase, enfim, que estão desenvolvendo uma escrita mais avançada.
tá? E um estilo de argumentação mais avançado. Então, não é incomum que a gente veja isso, especialmente quando você já fez prova do professor e você entrega um trabalho e o professor, não, peraí, a prova desse menino não estava assim, esse aluno não estava assim, como que essa resenha, como que esse fichamento, como que, enfim, esse artigo, como que isso aqui tá desse jeito? Aqui tem coisa, né? E aí, você também pode fazer um outro item que eu particularmente uso bastante isso aqui, tá? É um dos meus principais usos para IA, é, para processo mecânico, que pelo menos eu chamo assim, né? Coisa mecânica, coisa braçal. Formatação sugerida, eu sempre peço, né? Inclusive, esse slide aqui tá usando a formatação sugerida de tamanho, né? De fonte. Foi sugestão, tá? Sugestão de IA. Então, foi usado isso? Você usou para formatação? Você usou para correção? Eu uso direto para corrigir meus textos. E, gente, às vezes eu me sinto analfabeto, não sei vocês. Eu fico assim, nossa, como que eu escrevi isso aqui, né? Então, às vezes são erros básicos, às vezes erros de regência, enfim, não importa. Mas você usou para isso? Poxa, tá ótimo. Agora, você não consegue explicar um argumento. Você não verificou as fontes e o texto não é teu? Poxa, aí você tem um problema, né? Então aqui, ó, um exemplo de aplicação. Antes de você entregar, tá? Não precisa mostrar para ninguém isso aqui. Se você for flagrado com IA, você obviamente não vai entregar. Você não precisa produzir prova contra você mesmo, enfim. Mas claro que eu estou partindo do pressuposto que você vai fazer tudo correto. Então, olha só, um exemplo de aplicação. Você fez a checklist e fala, não, esse parágrafo aqui sobre controle de convencionalidade, né? Veio todo, direitos tratados, tá? Para quem não sabe. É, veio todo pronto, ChatGPT. Pô, aí não dá. Qual que é o correto? É você usar o ChatGPT para lembrar os elementos do controle de convencionalidade, mas a análise você desenvolveu, por exemplo, a partir da doutrina do Canutilho, né? E também das decisões do STF relacionadas a controle de convencionalidade. E aí? Aí, ok. Porque aqui foi um instrumento, aqui foi um assistente. O trabalho criativo foi teu. Você no vértice superior, a IA no vértice inferior, e tudo isso validado pelas fontes, tá? Doutrina e jurisprudência. Esse é um exemplo perfeito de uso, tá? Então, aqui, ó, é um compilado de uso inaceitável, tá? Compilado de uso inaceitável. Agora, entendeu como que dá para usar correto, uma checklist? Eu acho que vale a pena bater nessa tecla para dizer assim, ó, nunca use IA para isso aqui, tá? Nunca. Gerar conclusão original, criar dado, criar jurisprudência. Eu não sei nem porque preciso falar isso, mas eu sei que eu preciso. Escrever resumo, escrever abstract. Uma coisa é traduzir, uma coisa é corrigir, tá? Até a tradução tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas escrever inteiro não dá, tá? E produzir citação. Porque muitas vezes ele vai alucinar e ele vai te dar citação inexistente de autor. O autor pode existir, pode não existir. Mas a citação, muitas vezes, o autor existe, mas ele nunca falou aquilo ali. Você vai na página, na edição, você não encontra. Então, você não pode usar isso aqui. Não pode usar IA para essas coisas, tá? Às vezes está virando o olho e pensa, eu nunca vou fazer isso. Mas a primeira eu já vi fazer, tá? E as outras aí, elas são incidentais, mas elas acontecem, principalmente com alunos menos diligentes, tá? Então, ó, para o pessoal do direito, né? Nas RIs isso vai acontecer também, mas no direito isso é muito forte, tá? Ele cita dispositivo revogado, ele inventa número de processo, ele inventa artigo de lei, tá? Você sempre tem que checar. Sempre, sempre. Ah, mas eu tô cansado, sei lá, da LGPD. Eu tô cansado, eu já sei o que que tem no artigo 7º da LGPD. Vai lá no LGPD e vê, tá? Esses dias eu pedi para ele me citar os artigos relacionados a direitos da personalidade e capacidade civil. Eles citou lá os artigos do Código Civil, ali da parte geral, e o ChatGPT. E citou errado. Citou dispositivo que tinha sido revogado, ó, há mais de 10 anos. Eu sempre faço esse teste para chegar em sala e falar com a autoridade, né? Falar, ó, não confia, tá? Então, eu fiz isso recentemente. Imagina, tem mais de 10 anos que o dispositivo foi revogado. Quer dizer, 10 anos, né? A gente tá na época de gravação desse vídeo. E tá lá. Citou como se tivesse, como fosse a coisa mais tranquila do mundo. E não é. Sempre tem que checar, tá? RI também tem que checar, óbvio. Mas no direito esse problema é maior.
que às vezes o aluno quer ir lá colocar a jurisprudência junto e tudo mais, e olha, ainda não consegui que o ChatGPT me desse jurisprudência, um número correto com o link, tá? Às vezes eu consigo um e eu nunca consigo o outro, tá? Então, cuidado, pessoal do direito. E com esse alerta eu encerro, porque no próximo vídeo a gente vai falar de alguns comandos específicos. Claro que você vai adaptar isso para a tua realidade, para você extrair o máximo da IA sem violar o bom senso, sem violar as normas, tá? Lembrando, você sempre tem que estar atualizado das normas da sua instituição. Isso aqui não vai servir de prova para você fazer o que você quiser. Se a tua instituição tiver uma regra mais específica, você tem que seguir a regra específica da instituição. Isso aqui é um vídeo mais geral, tá bom? Mas eu espero que isso tenha ficado claro. Eu espero que agora você tenha percebido que percebido de maneira mais prática, de maneira mais clara, como usar corretamente a IA, para no próximo vídeo a gente conseguir extrair o máximo da IA sem cometer qualquer tipo de violação. Tá bom, gente? Pessoal, muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.